Boa tarde, Piracicaba. Estamos aqui, logicamente, com mais uma novidade, porque cada semana é uma semana totalmente diferente. Eu queria dar as boas-vindas à Renata Passos. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Renata, ela é uma Master Coaching. Agora eu vou pedir para ela explicar para a gente, porque hoje em dia se fala tanto de coaching, tanta gente fala, eu tenho um coaching, ou a empresa paga um coach para mim. O que significa isso, Renata? Então, um coach, ele é um treinador, alguém que vai te levar onde você não chegaria sozinho, né? E o mais importante de um coach é que ele seja formado, que ele seja certificado por uma sociedade que faz toda essa certificação, mas mais importante ainda, Priscila, é que ele tenha atuado na área onde ele se propõe a levar o outro. Porque o que a gente acredita é que você não leva o outro para onde você não foi. Como por exemplo, né? Eu dou aula de inglês. Se eu não falar inglês, fica difícil. Como que eu vou dar aula de uma coisa que eu não experimentei até o fim e não domino, né? Exatamente. Então isso é muito importante, porque infelizmente em qualquer área a gente sabe que existem pessoas que são qualificadas e tem aqueles que entram como aventureiros, né? É verdade. Então, a minha expertise é trabalhar com vocação, com carreira, com direção vocacional, né? Orientar jovens em relação a profissões. Certo. E lideranças. Eu trabalho bastante com líderes, com alta performance, né? E não tem como você fazer esse caminho sem levar as pessoas para esse caminho, sem ter experimentado realmente isso. Então, para você treinar líderes, você tem que ter exercido posições de liderança durante a sua vida. Certo. Né? Para você orientar jovens em processos educacionais, você tem que ter tido uma vida, uma história para contar, de várias direções, de carreiras, de coisas que você viveu e não só, Priscila, de cursos que você fez. Com certeza. A vivência, né? Faz muita diferença. E o Master é porque a gente tem várias qualificações dentro do processo de coach e o Master é o último nível, é como se fosse a última certificação. Isso na verdade não existe porque agora eu estou fazendo novamente, estou fazendo outra pós-graduação, mas eu tenho o nível máximo dentro do processo do coaching. Dentro do processo do coaching, você atingiu o nível máximo. Exatamente. Mas como ser humano, a gente nunca para de aprender, né? Verdade. Eu creio que não importa que profissão você tenha, sempre dá para melhorar, sempre dá para ir um pouquinho mais longe. E eu queria perguntar agora para você, Renata, porque assim, a gente vive um momento no país que eu sinto que a juventude está meio perdida, né? E tem muita gente que fica com essa situação aí do Brasil e não tem futuro, né? Não tem aquela motivação para investir na vida profissional, né? O que você acha dessa situação? Então, eu acho que nós temos culturalmente uma facilidade muito grande, mas muito grande mesmo, Priscila, de importar modelos. Né? Então a gente acabou aí a festa, aquela maravilhosa festa das nações, né? E é uma delícia quando você importa vestimentas, uma parte, né? Você saboreia, né? Literalmente uma parte dessa cultura, mas as coisas às vezes muito boas de algumas culturas a gente não traz, né? Então a gente tem um sonho americano, né? Uma expressão que foi cunhada lá em 1931, né, por autores que acreditavam no mundo mais pós-depressão, né? Sim. E que acreditavam realmente que a gente podia ter um mundo mais justo, mas principalmente que as pessoas que tivessem mais realização conseguiriam ter mais oportunidades. Sim. Né? Na nossa cultura, nós estamos sempre olhando para o lado de fora. A gente está sempre olhando para a grama do vizinho, que parece ser sempre mais verde. Então, se você conversa com um americano, se você conversa com um francês, se você conversa com um brasileiro, você vai notoriamente perceber, né, que o brasileiro, ele não tem orgulho de quem ele é. Sim. Ele não tem orgulho da sua pátria. Aí você pode falar, mas diante da corrupção, diante de todos os acontecimentos, não é assim, né, Pri? A gente já sabe que é assim desde os tempos. Sim. Né? Sempre a gente teve essa coisa de valorizar mais o americano, né? De valorizar mais o italiano, de valorizar muito mais as outras culturas do que a nossa mesmo.
E na verdade, falar que só existe corrupção no Brasil, né? Nossa. Que só existe problemas no Brasil, né? Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, isso já faz 30 anos, era uma época que não tinha internet, né? Não tinha TV a cabo. Mas assim, a gente já tinha naquela época aqui no Brasil aquela ideia de que os Estados Unidos inteiro era Hollywood, que é tudo lindo, perfeito, maravilhoso, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque quebrou esse paradigma. Porque uma coisa é você viajar, não só para os Estados Unidos, mas para qualquer país como turista. Porque o turista, primeiro, você está de férias, você está descansando, você não está trabalhando e você não tem necessariamente a convivência que tem o dia a dia. Verdade. Né? Então, quando eu morei lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu vi os problemas que a cultura americana também tem, né? Porque ao mesmo tempo que tem esse lado bom da independência, vamos lá, vamos para frente, lutar pelos nossos ideais, é uma cultura bem individualista também. E muitas pessoas se sentem solitárias, né? E também é problemático você generalizar, né? Verdade. Porque falar só porque existe corrupção no Brasil não significa que todos os brasileiros são corruptos, né? Verdade. Então vamos ter orgulho do que nós temos de bom e vamos ser pessoas que tragam uma nova realidade. Isso acho que eu acredito também, se a gente pensar um pouco mais na história, que vem da nossa cultura do welfare state, que vem da nossa cultura de um Estado provedor. Sim. Como se o Estado tivesse que oferecer. Sim. Né? Você está, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa cuida do jardim dela e cuida do coletivo, ela cuida do que está em volta. Sim. Nós cuidamos do nosso jardim e olha lá. Olha lá. Né? Então, o que acontece muitas vezes hoje com o jovem no mercado de trabalho? Né? Ele quer chegar muito rápido, muito alto em pouco tempo. Essa é a realidade dessa juventude que está aí entrando no mercado. Né? Só que ele não quer pagar o preço. Verdade. Né? Para chegar nesse resultado. Então fica muito mais fácil você culpar a estrutura, o sistema, o poder, e fica um discurso muito desconecto do que realmente quer no sonho, do que realmente quer, né, de verdade, né? Porque todo mundo quer alcançar resultado, ter satisfação e encontrar a sua Então, vocação. qual que é uma dica prática que você dá para os jovens hoje, assim? O que você deve fazer? Floreia onde você está plantado. Não fica olhando para o lado, não fica pensando se eu tivesse, se eu pudesse, quando eu tiver, aqui, hoje, agora, no momento, o que você tem na mão? Trabalha com os recursos que você tem, com os talentos que Deus já te deu. Os talentos que você tem, que são as coisas que você faz com facilidade, que você faz com o pé nas costas, isso foi te dado. E você pode e deve se desenvolver em relação a isso. Então, invista muito, principalmente os jovens, na qualificação. Né? Pensa, monta uma estratégia, veja onde você vai estudar, pensa onde você quer chegar, né? E se prepara, sem ficar olhando para a circunstância, Priscila, sem ficar olhando para o entorno. Porque Sim. Hoje, de cada 10 pessoas que você conhece, 10 estão falando algo ruim. Então fica difícil você ficar positivo, né? Diante de um cenário tão caótico, tão complexo como a gente tem vivido. Até minhas filhas às vezes perguntam algumas coisas e é difícil, eu fico pensando daqui a pouco elas vão estudar o que a gente está vivendo na história. Sim. Né? Mas a dica é, floreie aonde Deus te plantou. O que você tem na mão agora é o que você tem para fazer, só que dá para fazer cada vez mais e melhor. E na verdade, ninguém nunca está numa situação totalmente assim, favorável, né? É verdade. Assim, quando você lê, eu gosto muito de ler biografias, assim, né? E quando você lê biografias, você sempre vê que a pessoa passou por momentos difíceis, momentos que outros não acreditavam no potencial delas, né? Isso é uma recorrência. Né? Então eu vejo assim que você tem sucesso quando você decide vencer, apesar de, e não porque as circunstâncias te favorecem. Porque se você pensar, né, as pessoas que viveram aí num pós-guerra, né, e a situação que o Brasil está hoje,
não dá para comparar o caos, né? Verdade. Então, eu vejo assim, que sempre existe um lado bom, né? Sempre existe pessoas com qualificação e sempre existe aqueles que vão chegar em algum lugar. Independente da situação desse redor aí que você está falando, né? Isso tocou num ponto bem importante, né? Quando você vê todas as biografias, todos os grandes homens, todas as grandes mulheres, todos os grandes líderes nasceram de uma grande necessidade. O que eles tiveram de diferente foi conseguir ler, né, dentro da crise, dentro da dificuldade, uma oportunidade. E eu sempre digo, Priscila, que a necessidade é a mãe do sucesso. Porque quando você realmente precisa daquele recurso, às vezes algum recurso, alguma competência que você nem sabe que tem, que a gente chama de competência inconsciente, né, ele vem à tona. Mas tudo isso, Priscila, é importante quando você tem uma visão. Você precisa ter uma visão, você precisa ter um sonho, você precisa querer saber aqui você veio aqui. Eu creio que realmente assim, cada pessoa tem o seu chamado, a sua luz para brilhar, né? E não há necessidade de você ficar querendo ser igual ao outro, querendo copiar outra pessoa também, né? Porque tem gente que acaba fazendo isso, né? Verdade. Não consegue ver em si um potencial. E aí é que eu vejo a importância de pessoas como você, né? Porque eu vejo que tem certos paradigmas que a gente tem dificuldade de quebrar sozinho. Às vezes a gente não enxerga algumas limitações que a gente está colocando na nossa vida. E aí é que entra um trabalho do coaching, não é verdade? É verdade, principalmente em quebrar alguns paradigmas, em quebrar algumas crenças da nossa cultura, da nossa criação, né? Então é muito constante eu ouvi, não, mas eu sempre fiz assim, mas minha mãe falou que era dessa forma, mas eu sempre acreditei nisso, né? Então a gente às vezes trabalha com empresários que confiam mais no braço do que na estratégia. Sim. E aí quando a gente vai ver a efetividade das ações, é extremamente baixa em relação ao indicador que quer alcançar. Certo. Né? E quando a gente pergunta, não, é porque eu sempre fiz assim, né? É porque eu vi o meu pai a vida inteira sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Logo, mesmo eu tendo me qualificado muito mais, mesmo eu podendo fazer mais rápido, melhor, com menos, né? Eu acabo sendo o primeiro a chegar, o último a sair, sem questionar esse modelo. E nem por isso você é mais produtivo por causa disso, né? Às vezes, dependendo da pessoa, até menos, né? Até menos. Porque ela está deixando de fazer outras coisas né? que, na verdade, estariam alimentando, né? E falando em produção, o nosso tempo aqui passa tão rapidinho, né? E eu queria que você desse uma última mensagem. O que você gostaria de deixar para o povo piracicabano pensar um pouquinho aí sobre estratégia, sobre uma visão mais positiva da vida? Eu não sou piracicabana de nascimento, mas eu sou piracicabana por opção e de coração. Eu amo essa cidade. E eu sempre falo que quando alguém começa a falar alguma coisa de ruim dessa cidade, é como se estivesse falando de mim, né? E como ninguém gosta de ouvir falar mal de si mesmo, eu não gosto que ninguém fale nada de ruim da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade maravilhosa, que tem, além de uma beleza muito grande, um povo extremamente acolhedor, e um povo que sabe observar oportunidades. A gente tem vários exemplos aqui, a gente tem Festa das Nações, a gente tem salão de humor, a gente tem uma vida cultural extremamente rica, e dentro dessa cultura, dentro dessa riqueza, existem muitas oportunidades. Só que a gente precisa sair do nosso quadradinho, a gente precisa olhar um pouquinho além e olhar um pouco mais para o outro do que para si mesmo. Mais do que a gente ficar pensando nos nossos problemas, nas nossas contas a pagar, nas nossas demandas, nas nossas dificuldades, a gente precisa parar, respirar fundo, ir lá na frente do rio, acalmar a mente e realmente ter uma direção. Aonde eu posso servir melhor? Qual é a necessidade, qual é a demanda que não está atendida? De acordo com os talentos que eu tenho, e principalmente de acordo com a experiência que eu já tenho, né? Floreie onde você está plantado agora, sem olhar para outro lugar. É aqui, você está aqui, é aqui e é agora. Renata Passos, muito obrigada por esse papo tão gostoso. Aí, gente, ó,
A luz está lá fora, o sol está brilhando, então vamos brilhar nós também. Agora vocês ficam aí com a Jaque e com as pizzas. Uma boa tarde.